Bom dia, pessoal, né? A gente vai começar aqui nosso encontro hoje discutindo sobre o artigo de evolução da consciência humana, né? Eu sou João Martins, sou psicólogo, né? Vocês podem me encontrar também no Instagram, no @psjoãomartins. E estou aqui com meu amigo, né? Meu grande amigo Luiz, né? Também foi meu orientador do mestrado, é biólogo, psicólogo. Mas vou deixar que ele se apresente também. Fala aí, Luiz. Bom dia, né? Ou boa noite, ou boa tarde, na hora que você for assistir esse vídeo. Tá? É um prazer estar com vocês aqui, com o meu grande amigo João. Já foi meu orientado, mas hoje é companheiro, amigão, certo? Eu sou biólogo e psicólogo, perfeito? E faço parte, né? Sou orientador no programa de neurociência e comportamento da UFPB. Legal? Se vocês quiserem saber o que o meu laboratório está fazendo, é o @lecopsilab, tá? É o Instagram lá do laboratório. É isso. Depois a gente vai falando mais. Uhum, beleza, beleza. Bom, então, pessoal, falar para vocês, né, que esse encontro que a gente está tendo agora, na verdade esse artigo é quase uma desculpa, assim, né, porque eu e o Luiz já conversamos há muito tempo, a gente costuma almoçar junto nas sextas-feiras, e aí a gente sempre fica conversando todo tipo de maluquice teórica e coisas diversas, assim, sobre psicologia, sobre evolução, sobre ciências, né? E a gente sempre quis, inclusive a gente já fez isso algumas vezes, mais voltados para mindfulness, né? Mas a gente Sim, sempre quis gravar também algo que fosse mais voltado para essa coisa mais teórica, né? E coisas nesse nível porque a gente acha isso divertido pra caramba, assim, né? Não que a gente seja super experts, nem tenhamos a pretensão de sermos donos do conhecimento sobre esses temas, mas acho que principalmente porque a gente considera isso muito divertido de se conversar sobre, né? Muito interessante e muito curioso sempre, né, Luiz? exato. Às vezes até a gente almoça, né? De tanto que a gente conversa. É muito legal. É o que o pessoal, né, poderia chamar de um valor importante para a gente, né? É poder conversar, pensar, ter ideias, não é verdade? E é isso. Beleza. Eu vou deixar nossos dois vídeos aqui como spotlight, que aí, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Porque aí talvez na gravação fique melhor também, mas levando em consideração, tá, pessoal, que quem está aqui assistindo, independentemente de se vocês leram o artigo ou se não leram, independentemente se vocês têm alguma leitura prévia sobre evolução da consciência e todos esses temas que a gente vai comentar aqui, eu queria que vocês ficassem bem à vontade para opinar, né? Seja através do chat, seja abrindo o microfone e falando, né? Eu sei que a gente a gente conhece a Manu, né, que abriu a câmera. Acho que a Ana Flávia também me falou que vinha. Mas as outras pessoas. Ah, tem o Léo também, Leonardo Salati, está aqui. As outras pessoas eu não conheço agora de nome. Talvez se visse as imagens conheceria, né? Mas muito obrigado também pela presença de vocês aqui ao vivo. E fiquem à vontade para fazer qualquer comentário, né? Dúvidas. Mais uma vez, reforço, a gente não é necessariamente dono desse conhecimento, a gente é só curioso, assim, e gosta de conversar e gosta de aprender coisas novas, mas a gente está aberto aqui para discutir também, né, Luiz? Não é o conhecimento, não é o anel do poder do Frodo, não. It's mine, né? É só o prazer da gente poder trocar ideias. Olha, Beleza. a Lídia veio pelas propagandas da Érica. Manda um abração para a Érica. É isso aí. Nossa presidente futura da SBS, né? É, Tá, mas vamos lá. Eu estava falando com o Luiz que antes de começar a falar sobre o conteúdo mesmo do artigo, vale a pena a gente falar um pouco sobre os autores, né? O Stephen Hayes e o Stephen Hoffman. Para quem não conhece, eles são autores da psicologia, né? Inclusive, esse livro aqui é deles, esse livro aqui também. Tem o terceiro ali, mas eu não vou pegar, né? Então, são dois teóricos, né? São dois psicólogos.
na verdade, de perspectivas clínicas relativamente diferentes, né? O Stephen Hayes é um dos criadores da terapia de aceitação e compromisso, e aí é ele que, de uma certa forma, encabeçou por muito tempo todo esse movimento das ciências comportamentais contextuais, né? Que hoje é uma coisa gigante, assim. E você tem também o Stefan Hoffman, que é um psicólogo mais da tradição cognitivista beckiana, né? Então, foi um discípulo ali do Beck, né, que desenvolveu algumas coisas mais dentro da terapia cognitiva. Esses dois caras, eles durante um bom tempo tiveram conflitos entre eles, né, aquela boa briguinha teórica assim que sempre existe na psicologia. Mas mais ou menos desde 2017, né, acho que é 2017 a primeira publicação deles juntos, eles começaram num certo processo tanto de reconciliação entre eles, mas também num projeto de desenvolvimento de um novo paradigma para psicologia clínica, para as intervenções psicológicas, para a pesquisa em psicologia, né? Que é o que a gente chama de terapia baseada em processos, né? Ah, e é muito curioso para a gente o fato desses dois autores estarem escrevendo sobre evolução da consciência, né? Eu, pelo menos me pegou totalmente de surpresa, porque eu não imaginava que eles pudessem, né, querer escrever sobre esse tema também, ainda mais sendo só eles dois os autores do artigo, né? É, mas o Luiz também estava me falando que tem algumas impressões sobre isso, né, Luiz? O que é que você acha que levou o Reis e o Hoffman a escreverem um livro sobre... Um livro não, né? Um artigo sobre consciência humana. né? Que é um mistério, a gente pode pensar, né? Na realidade, né, os dois, depois de um período de vários conflitos, né, conseguiram fazer uma coisa incrível que os seres humanos fazem às vezes, que é fazer as pazes e começar a produzir coisas legais juntas. Mas, né, nunca, eles já fizeram muitas coisas, mas nada sobre algo assim tão, né, teórico, fundamental como consciência. Legal? Então, eu estava falando com o João que podia usar meus poderes de telepatia. Não, eu não tenho poderes de telepatia, mas posso lançar uma hipótese, né? Por que que eles estariam fazendo isso? Legal? E uma hipótese é que você tentar integrar, né, o que a gente pode chamar de, né, ciência da consciência, legal? Que é um ramo de pesquisa que foi ficando cada vez mais forte a partir dos anos 90 com a psicologia clínica é algo muito importante dentro do projeto, dentro da visão de psicologia, né, que os ambos parecem ter demonstrado, né? Que seria a ideia de que, embora, né, a psicologia seja uma ciência, um saber com suas características próprias, tá? É muito interessante ela conversar com áreas vizinhas, legal? E uma das áreas vizinhas fundamentais da psicologia clínica, né? É basicamente o funcionamento do nosso cérebro. Legal? E aí você vai entrar em todas as questões, por exemplo, da consciência, qual a relação entre cérebro e consciência, e indo mais fundo, né? Se isso está relacionado, né, com o nosso cérebro não vive sozinho, ele existe dentro de um corpo vivo, esse corpo vivo cresce, se desenvolve e tem uma evolução, legal? Então, nós temos 98% do DNA de um chimpanzé, legal? E o que que esses 4% fazem? Na verdade, aí a gente já vai entrando no artigo, né? Porque, claro que também não é só o DNA, mas será que, né, até que ponto ele tem uma importância? Sim, sim, sim. Então tem todo esse background aí. E, na verdade, assim, né, eu diria que não é algo que a gente costuma estudar na graduação e em mestrado, em pós-graduação, doutorado, só talvez se for uma coisa específica, assim, né? Mas a verdade é que existe todo um ramo vasto, assim, sobre o estudo da consciência humana, né? Tanto na neurociência, como também na filosofia, né? Na própria psicologia. Então é um campo integrado assim. Às vezes me parece um pouco física teórica assim, né? Tipo, teoria das cordas, essas coisas assim, que muitas vezes não tem uma experimentação, não tem algo completamente testável empiricamente, pelo menos não ainda, né? Mas em que as pessoas tendem a elaborar muito, assim. Tô
Tô falando algo que faz sentido, Luiz, para você? O que é que você acha sobre isso? Porque a gente tem várias tradições, né? Você tem uma tradição, vamos dizer assim, mais filosófica, né, de pensar sobre a consciência, que está muito relacionado com você pensar também sobre a mente humana, e aí isso vai. Você pode pegar isso nos gregos, você pode pegar isso nos taoístas, na filosofia hindu. Então, existe um corpo gigantesco de teoria, né? E também experimentos, né? O que você vai ter a partir da década de 90 é você tentar fazer experimentos mais bem, né, mais controlados sobre como funciona a consciência e usando aquelas parafernálias, né? Ressonância magnética funcional, eletroencefalograma, medidas de tempo de reação, que aí você vai jogar mais coisas nos caldos para conversar com essa história filosófica super antiga. Uhum. Beleza, beleza. Tá bem, tá bem. E aí, eu acho que a gente já pode ir entrando um pouquinho agora no ponto do artigo, né? Ah, esse é o tipo de coisa que eles vão descrevendo ao longo do artigo, né? Mas acho que vale a pena a gente já trazer isso agora, né? Mas no iniciozinho eles também comentam isso, né? Uma das questões da introdução que quando se fala de perspectivas sobre a evolução da consciência, a gente tem tanto algumas abordagens que elas são mais contínuas, quanto outras que são mais discretas, né? E, na verdade, isso tem muita relação com o estudo da evolução como um todo, né? Quando a gente pensa em outras estruturas, outras capacidades, outras dinâmicas da evolução das espécies, essas questões contínuas ou descontínuas ou discretas também vão aparecer de alguma forma, né, Luiz? Sim, daí que vem o título, né? A primeira coisa é esse título maluco, né? Bifásica, né? Em duas fases da consciência, né? Evolução bifásica da consciência. E aí eu acho interessante a gente pensar o seguinte, né? Que existem milhões de visões sobre consciência, mas a gente podia meio que simplificar. Eu estava pensando isso, né? Quando eu pensei em vir aqui hoje, legal? Que você pode realmente pensar o seguinte, né? Eu posso pensar em dois extremos, né? Um extremo é pensar o que a gente chamaria assim, não? É, a consciência é algo assim, a consciência humana não tem nada de diferente para as outras consciências, perfeito? De outros seres vivos, de outros animais, da consciência do chimpanzé, legal? Então não tem nada diferente. Na verdade, essa visão de que não tem nada diferente pode chegar, inclusive, a eu dizer que consciência é besteira, né? Não existe isso, isso é uma ilusão. O que existe são os átomos, né? Essa seria uma visão, vamos dizer assim, o mais, né, determinística, reducionista possível, legal? Mas que já tem gente como, né? Tem gente que pensa em tudo, não é verdade? E do outro, então desse lado não tem essa questão, né? Não tem fase nenhuma. O outro extremo que também não tem fase nenhuma é você pensar assim, não, olha, consciência é algo que o ser humano tem, legal? E que transcende a matéria e qualquer coisa, né? É um evento realmente puramente metafísico, legal? Quando você fala assim também, você também não, né? Você tem dois extremos, né? Ou ela, né, é algo puramente natural, ao ponto de ser tão natural que não existe, porque a gente ainda não consegue medir ela direito, até ela ter algo totalmente sobrenatural e própria do ser humano. A ideia do bifásico é o quê? Não, olha só, a consciência do ser humano, bom, primeiro, consciência existe como fenômeno, pode ser estudado, mas, embora a consciência humana tenha coisas parecidas com a consciência de outros animais, legal? Ela tem algumas características únicas, perfeito? E aí, ela, ao mesmo tempo, ela é geral e particular, né? Ela é compartilhada, alguns aspectos é compartilhados, mas há outros aspectos não são compartilhados porque eles seriam únicos da história evolutiva do ser humano. E aí seria o bifásico. Sim, perfeito, perfeito, perfeito. E aí eu acho bem interessante a analogia que eles fazem com outros processos, né? Na verdade, eles falam mais sobre a capacidade de voo nas aves, né? Mas eu consigo, acho que a gente pode pensar até mesmo em outros exemplos, né? Essa coisa toda dos pulmões, né? Também funciona mais ou menos assim, né, Luiz? Do tipo, que você tem uma estrutura no corpo dos animais que talvez tenha sido selecionada com uma determinada função ali de garantir sobrevivência e reprodução e tudo mais, porém, em algum momento isso
não sei, passa a ter um colapso ou novas funções emergem daquilo? Como é que a gente poderia explicar isso melhor dentro desses paralelos, assim? Você falou, me lembrei de Jurassic Park, né? Aquela questão dos dinossauros, né? Então, agora, cada vez mais nos filmes de dinossauros, aparecem dinossauros com penas. Por quê? A gente começou a encontrar fósseis muito legais de dinossauros com penas que existiam antes de aparecer aquilo que a gente chama aves. Legal? E eram dinossauros grandes, eles não voavam, com certeza, eles tinham penas no corpo, mas não tinham asas. Então, a ideia de que as penas surgem antes das asas, legal? E em uma linhagem de dinossauros, essas penas acabam servindo para algo que elas provavelmente não serviam antes. No começo, elas serviam só para manter o dinossauro aquecido, Sim, legal? Assumindo que eles tinham sangue quente, parece que eles tinham sangue quente, e aquilo depois é captado. Então, a ideia também é que a gente teria, né, uma consciência que a gente compartilha, basal, né, que a gente compartilha com todos os outros mamíferos, por exemplo, mas no ser humano, com a evolução da cultura humana, do jeito que ela foi, né, essa consciência começou a ser usada para outras coisas. Mas que coisas seriam essas outras coisas, né? Aí está o artigo. sim, 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 sim. Deixa eu ver o que mais que a gente pode pensar dessa parte bem introdutória, né? Tá, eu acho que essa parte do bifásico a gente já conseguiu explicar, mais ou menos, né? O pessoal que está no chat aí, se ficou com dúvida, manda levanta a mão aí que a gente dá conta, assim, de tentar explicar talvez um pouquinho melhor. Outro ponto que eu acho que tem a ver com isso, e tem a ver com o que você comentou agora, né, Luiz, da cultura humana, que é a noção de seleção multinível, né? Que eles trazem já no iniciozinho também, parece ser bem importante para entender, tá, por que que esse tipo de característica se manteve, né, ao longo da espécie, da história da espécie humana, né, e como é que isso foi selecionado, assim, né, qual que é a vantagem que isso traz? Porque muitas vezes quando a gente imagina a seleção natural, né? Pelo menos de maneira mais simplificada, a gente pode pensar simplesmente naquilo que dá ao próprio indivíduo uma maior vantagem evolutiva, né? Ou reprodutiva, né? Do tipo, se o pavão tem lá o rabo dele bem grande, né? Ele sinaliza de alguma forma, e aí você tem a possibilidade dele se reproduzir mais, tem todos aqueles dilemas entre atração versus predação, né? Então tem vários esquemas dentro disso, mas novamente muitas vezes isso se analisa muito no nível individual, né? A ideia da seleção multinível seria que esse tipo de seleção também poderia acontecer para grupos, né? Então, determinados tipos de características ou determinados tipos de comportamentos poderiam facilitar numa seleção do grupo como um todo, né? Como é que é isso? Sim, sim. Que é uma grande discussão, e que às vezes vira briga, né? Foi briga entre o pessoal da evolução, né? Da biologia da evolução, né? Que a evolução, né? Inicialmente foi pensada como evolução de indivíduos, não é verdade? Só que, mas você pode ter evolução de grupo. Na verdade, existe um tipo de evolução de grupo, né? Que é inquestionavelmente aceita por todos, que é a gente, né? Nós somos um grupo de trilhões de células. Uhum. Legal? Perfeito? Só que desses trilhões de células, elas trabalham, vamos dizer assim, juntas para algumas poucas células, óvulos e espermatozoides, né? Passarem informação para frente. Então, óvulos e espermatozoides só conseguem funcionar porque tem um mega trabalho de grupo, né? Das células do coração, do cérebro, do pulmão. Só que o pessoal começou a pensar em possibilidades de que não somente isso, mas grupos de indivíduos, legal? Que são conjuntos de células, legal? Sociedades de animais, né? Ou mesmo de bactérias, de fungos, elas possam ser selecionadas como grupos, como times de indivíduos discretos. Isso seria fundamental para animais sociais como a gente, né? A ideia de que, né, uma coisa pode ser vantajosa, não necessariamente para um ser humano enquanto indivíduo, legal? Mas para o grupo do qual ele faz parte, né? Sim, sim, sim. E aí, eu acho que o que entra mesmo, né,
como maior relação disso é justamente a questão da cooperação, né? É o que eles enfatizam mais como tendo esse papel de seleção multinível, né? Então, a partir do momento que você tem grupos que são mais cooperativos, o grupo como um todo tem uma tendência a ser selecionado, né? Tem essas vantagens evolutivas. Eu consigo imaginar isso também, né? Acho que sempre que a gente fica vendo essa coisa de processos de evolução, sempre me vem à mente comparar com outras espécies, né? E você tem talvez dinâmicas em que isso acontece de forma, inclusive, muito mais, é, como é que eu diria, muito mais rígida até do que nos seres humanos, né? Tipo, insetos sociais, abelhas, formigas, né? Então, eles se desenvolveram muito provavelmente nessa vantagem adaptativa da cooperação, né? E é uma cooperação muito linha dura, né? No caso desses, no caso desses insetos, né? Tem a linha dura porque, no certo sentido, parece como se fosse o nosso corpo, né? Se você pegar numa colmeia, né, a maior parte das abelhas ali não consegue se reproduzir, elas são estéreis, tá? Sim. Então, a colmeia existe para que alguns poucos indivíduos, né, rainhas e zangões, produzam ovos. A mesma coisa no formigueiro, né? O mais incrível, quando você pensa no ser humano e em outros mamíferos, por exemplo, baleias orcas, certo? É que você tem organismos em que todo mundo pode se reproduzir, legal? Só que em vez de cuidar somente da sua vida, eles formam times, tá? E a cooperação vai ser muito importante para o tema central do artigo, que é a questão da linguagem humana. Perfeito? Né? Então, o artigo gira que essa fase, né, essa segunda fase fundamental da consciência humana é a nossa linguagem. Perfeito? Que só faria sentido a gente ter essa linguagem porque a gente troca o tempo todo, legal? Informações, sonhos, projetos, medos, legal? Com outros seres humanos que trocam com a gente também, legal? Então, e isso teria sido o grande tchan, né, por trás da especificidade da consciência humana. Sim, sim, sim. E pensando assim, talvez antes, só enfatizar, assim, também, antes da gente partir para a segunda fase, qual que seria a primeira fase, né? Qual que seria essa primeira fase que é a fase mais contínua, né? E que aí ela é mais compartilhada com outros seres vivos, com outros organismos, que eles trazem simplesmente como a capacidade de perceber, responder ao ambiente interno, externo, né? E até mesmo, né, derivado disso, uma certa capacidade de aprendizagem, né, a partir do momento que você passa a responder a esses ambientes internos e externos com base em alguma regularidade que esses ambientes tenham, né? Eu diria até que pelas nossas conversas prévias, assim, né, Luiz? Esse nível mais contínuo, ele ainda assim não está fechado, assim, né? Ele também tem algumas coisas a se refletir, do tipo, onde que começa isso, né? Qual é a menor parte da consciência que a gente pode pensar, né, que existe, né? Qual que seria o ponto elemental de consciência, né? Sim, e aí nesse ponto, né, eu começo a pensar assim, né, meu lado, vamos dizer assim, mais biólogo, ou de neurocientista, começa a pensar, mas peraí, tem esse lado contínuo, né, mas quem me garante que todo ser vivo, toda espécie que tem consciência no nosso planeta, também não tem a sua evolução bifásica no sentido de que, né, você tem algo que a gente compartilha com todas as espécies, perfeito? Mas cada espécie tem o seu caminho único, né? Você pensa assim, né? Aí a gente entra naquela brincadeira, né? Como é que um morcego, né, percebe o mundo, né? What's like to be a bat? Legal? Então, provavelmente tudo indica que o morcego tem uma consciência, ele sente coisas, né?
dentro dele mesmo, em torno dele mesmo, legal? Só que ele pegou um caminho de sentir coisas muito especial, né? Junto com os golfinhos também, embora independentemente. Ele percebe o mundo por sons, pelo menos não todos os morcegos, mas um grupo de morcegos usa ecolocalização. Legal? Então imagina você estar voando numa velocidade louca, certo? Se desviando de objetos pelo eco que eles fazem para você. Né? Se, né, isso aqui fosse uma live de cientistas morcegos, né? Imagina que os morcegos desenvolvem uma linguagem e etc. Legal? Uma linguagem, né, de comunicação, a gente podia falar, não, mas olha, a evolução do morcego é única, sabe? Né? Uma evolução, e é única realmente. A questão é, até que ponto todas as linhagens que têm consciência são únicas, no sentido que elas seguiram caminhos. Perfeito? É claro que dentro dessas linhagens, a única que, né, transformou completamente, dos mamíferos, transformou completamente o planeta Terra, legal? É a linhagem humana, não estou dizendo isso, né? Mas isso não faz que outras linhagens que não fizeram esse estardalhaço todo não tenham também a sua unicidade. Agora a gente, né? O Sim, sim, que que você sim. acha, Johnny? Eu acho isso bem interessante. Ana levantou a mão, quer comentar algo, Ana? Ah, eu queria perguntar uma coisa para vocês, assim, se esse processo poderia estar relacionado de alguma forma com a divisão de tarefas, porque, por exemplo, esses grupos, né, de, sei lá, abelhas, né, as formigas, parece que as tarefas são muito claras e não tem muita variabilidade ali, né? Elas fazem sempre a mesma coisa. Agora, o ser humano, ele também, por meio da linguagem, começa a questionar um pouco mais as tarefas. Então, tem uma pessoa que faz uma coisa, sei lá, cuida da comida, o outro vai caçar e começa, não sei, às vezes a pessoa que cozinha quer caçar também, enfim, tem uma variação nesse sentido. Não sei se faz sentido o que eu tô falando. Sim, mas eu acho que faz, eu acho que faz. Eu acho que a partir dessa questão de linguagem, você pode realmente ter mais variabilidade, né? Comportamental e diversificação desses papéis, mas qual a tua contribuição sobre isso, Luiz? Fala aí. Aí, legal você ter colocado isso, Ana, que a gente podia pensar, mas espera aí, o que que a linguagem faz, né? E também é complicado, porque a gente pode pensar, não, será que a divisão de trabalho, né, permite a evolução da linguagem, ou a evolução da linguagem permite a divisão de trabalho, e isso está relacionado com a consciência? Aqui eu já vou dar um spoiler, né, e falar o que que eu estou pensando agora, que na realidade o papel principal da linguagem, ao meu ver, da linguagem humana, é que a gente pode compartilhar a nossa consciência com outros seres humanos, perfeito? E isso pode passar de geração em geração. E isso é fantástico, né? Então, já indo para o ponto, por exemplo, pensa numa baleia azul, pensa num cachalote. Eles têm um cérebro literalmente gigantesco. Tudo bem que tamanho não é documento, né? Tem toda uma discussão o quanto do cérebro de uma baleia ou de um elefante efetivamente consegue processar coisas, mas indica que eles são muito inteligentes. Mas eles têm um problema. A maior parte das coisas que ele aprende na vida dele morre com ele, a não ser que ele consiga fazer um comportamento legal que um outro cachalote, um outro elefante olhe. Legal? Ele não tem como falar sobre o que será que passa na mente dele. Então, imagina, é como se, sabe aquelas síndromes que você fica preso numa cama, né? Que você, né? Aquelas síndromes do escafandro, você está ali dentro e você não tem que comunicar bem. A maior parte dos animais não tem como comunicar bem aquilo que eles aprenderam durante a vida deles. Nós temos. Legal? Então a pergunta é: talvez a gente até seja menos inteligente do que um cachalote, mas nós conseguimos acumular, né? A gente estava falando aqui Platão, Ilíada, Odisseia, Laodicé, né? Mesmo sem ter a escrita, a gente tem tradições faladas. E isso é, né, com aquele meme, né? Mind blowing. Mind blowing. Sim, 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 sim. Eu lembro que a gente estava conversando sobre isso até sexta passada, né, Luiz? Sim. E, e de como isso pode ter surgido, né? Esse artigo, inclusive, ele fala bastante sobre a RFT, né, que é a
a teoria das molduras relacionais, basicamente a bifase, né, a segunda fase dentro da perspectiva do Reis, seria a capacidade de fazer implicações mútuas, combinatórias, transferência de função, todas as coisas que estão dentro da RFT, né? Sendo bem sincero, né, não sou especialista, estou aqui estudando também. Mas uma coisa que eu fiquei me perguntando é como é que a gente poderia marcar isso melhor na história evolutiva dos seres humanos, né? A gente estava conversando exatamente sobre isso, tipo, tá, durante milhares de anos os seres humanos viviam em comunidades muito pequenas, assim, com ferramentas rudimentares e tudo mais, e eram seres humanos talvez muito parecidos com nós, em termos puramente biológicos, assim, né? E aí, em algum momento, parece que essas coisas começam a eclipsar, assim como você tinha me falado, e você tem ali registros geológicos que talvez com um período curto de tempo você já tem grandes transformações, né? Ou mesmo agora, né? Isso é muito exponencial, do tipo, 30 anos atrás a gente não tinha internet e hoje a gente tem o chat GPT aí que escreve qualquer coisa, né? Então, a velocidade da evolução dessas ferramentas também é bem interessante, assim. E eu fico me perguntando, será que em algum momento a própria linguagem evoluiu dessa forma? Qual é a tua visão sobre isso? Eu estava revisando isso, né? Tem uma coisa, né, que o pessoal coloca bastante, é que parece ter acontecido alguma coisa muito doida no que a gente chama no Paleolítico Superior, no Upper Paleolítico, né? A gente está falando de 50 mil anos atrás. Então, há 50 mil anos atrás, teoricamente, né, pelo menos Para ter a gente uma, olha, só para referência, Luiz, tipo, a espécie humana tem o quê? Uns 300 mil, 400, eu acho que de 100, pois é, teoricamente, de 100 a 200. 100 a 200, tá? Tal, pelo que você consegue ver dos esqueletos. Mas esqueletos são coisas complicadas, certo? Porque são os ossos, né? A gente não consegue ver as conexões, saca, do cérebro ali. Mas, embora a gente já esteja por aqui, por esse planeta, talvez há uns 100 mil anos, há 50 mil anos acontece uma coisa muito doida, certo? O quê? Você começa a ter uma explosão de artefatos. Legal? Então, ferramentas, tá? Não é homo habilis, sabe? A gente tem ferramentas do quê? Talvez de 1 milhão de anos, certo? Mas, em geral, elas mudavam muito devagar. Era difícil você separar as ferramentas, por exemplo, de um Neandertal, de um Homo erectus, muito parecidinho, mas há 50 mil anos atrás você tem uma explosão de novas formas de ferramenta, começa a surgir a arte das cavernas, etc, etc. E aí, obviamente, o pessoal que estuda isso fica tentando, o que aconteceu há 50 mil anos atrás, né? Uma hipótese é que tem o surgimento pleno da linguagem humana, legal? E aí a gente pode pensar que a linguagem também pode ter dois efeitos. Um efeito é esse efeito individual, né? Eu com a linguagem, ou pelo menos com a maquinaria cerebral que permite a linguagem, eu começo a permitir várias combinações, viagens. Ah, não, e se eu fizesse isso, né? E se eu fizesse aquilo? Como seria, né? E se eu pintasse aqui um animal nessa caverna, será que isso atrairia a caça? E eu tenho um sonho disso acontecendo. Então, você tem essa coisa individual da linguagem, mas tem também um efeito social. Eu também agora posso comunicar essas viagens que eu estou tendo, legal? Para outros seres humanos, legal? E aí você pode ter mitos e você pode ter técnicas que vão sendo passadas em geração para geração, de uma maneira muito mais sofisticada do que antigamente, né? Inclusive entre grupos, o pessoal se encontra, né? Bate um papo e aí você sabe o que o pessoal da tribo do lado está inventando ou sonhando. E aí essa revolução do Paleolítico Superior poderia ter sido por causa disso. Sim, sim, sim. Isso aí é aquelas coisas que dá vontade da gente apressar o desenvolvimento da máquina do tempo, né? Para ir lá ver o que Sim, aconteceu. Sim, 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 mas isso é muito interessante. Deixa eu ver que, meio conectado com o que a gente está falando agora, o que é que a gente poderia puxar agora também para a gente ir dando conta do artigo, assim, né, Luiz? sim. É,
Deixa me ver. Tá, 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 tá. Isso que a gente está conversando agora, né? No artigo eles falam muito como, acho que a tradução seria significação simbólica, né? É, symbolic, alguma coisa. Signification? Não, não Meaning. meaning, é. É, mas do quanto que isso realmente implica em uma série de capacidades a partir disso, né? Toda coisa de se projetar no tempo, de, se enxergar em futuros possíveis, em passados alternativos e todo tipo de construção a partir disso, assim, né? Ah, e aí é muito doido, assim, porque realmente eu não lembro agora que parte que eles falam isso. Eu não sei se é mais pro final ou se é mais pro. Não, não sei. Mas em algum momento do artigo, eles também colocam a questão de que quando você tem essa questão da significação simbólica, me parece muito, apesar de não ser o mesmo conceito, né? Mas né? Eu sei que é uma coisa que o Luiz acha interessante, dessa questão de você ter representações simbólicas verbais de tudo, né? Então, você tem uma representação verbal do seu corpo, uma representação verbal do seu ambiente, né? Então, além das relações diretas e dos processos de interação ali na vida real, digamos, você também tem toda meio que uma segunda camada simbólica e verbal sobre basicamente todas as experiências que acontecem, assim, né? E aí realmente você tem como eles dizem, né, uma consciência que se estende sem limites, né? Porque você pode invariavelmente imaginar qualquer coisa, né? Como é que seria o mundo que a gente vive agora se nós fôssemos, sei lá, anfíbios, né? Você pode imaginar todo tipo de questão e, basicamente, literatura, ficção, arte, né? Tudo emerge disso também, né? Sim. E esse aspecto social, né? Que, por Uhum. exemplo, tem uma série de indícios que, por exemplo, ratinhos, camundongos de laboratório sonham, tá? Legal? Então, a capacidade de imaginar não é só do ser humano, né? Imagina o que que um elefante ou uma baleia azul imagina. É só a gente imaginando. O problema é que ela não tem como falar para a gente, nem para outras baleias azuis, nem para outros elefantes, tá? O que está passando lá dentro. Então, morre com eles. Nós não, nós podemos criar uma imaginação, uma visão, um sonho de mundo, uma ficção, passar para outras pessoas, né? Que aperfeiçoam isso, mudam isso e passam para outras pessoas, e aí você tem, né, um cérebro coletivo, né? O cérebro do ser humano, ele é coletivo, ele se expande. Agora com a internet, ele engloba o planeta todo. Legal? E ele é muito mais antigo do que qualquer ser humano que está vivo. Ele tem milhares de anos, né? Isso, para mim, é a grande virada, né? A questão toda é, será que esse cérebro humano, né? Olha, começar a viajar aqui, né? Da internet, ele em si é consciente? Legal? Que é uma outra coisa que vai ser discutido, por exemplo, que aí a gente entra na questão mesmo, no hard problem. O que é a consciência? Por exemplo, dentro de algumas visões de consciência, que consciência é basicamente informação complexa, legal? É uma das definições. A internet é consciente, porque, cara, imagina a quantidade de bytes de integração de informação que eu tenho ali. O chat GTP é consciente. Essa é uma visão. Uma outra visão que a gente pode pensar, não, não é bem assim, né? A consciência precisa de algo que a gente não sabe, né? Que não roda em hardware, só roda em wetware, né? Em matéria, em carbono, não em silício, sabe? E só o carbono que está no nosso cérebro. Então, embora nessa outra visão, embora a gente possa compartilhar nossa consciência com o mundo todo, ela existe discretamente dentro de cada ser humano. Legal?
E essa é uma questão, uau, daquelas questões também, né? Que a gente, por isso que é chamado de hard problem, né? Quando a gente conseguir medir a consciência mesmo de algo com experimentos falseáveis e replicáveis, a gente pode falar, olha, o chat GTP, ele é consciente ou não? Legal? Perfeito? E a gente? E o que que faz a nossa consciência? Está em que parte do cérebro? Ou está em que partes? As células do nosso corpo são conscientes? O universo da gente... Bom, acho que a gente já pode começar a viajar, né? Mas a gente, a gente pode pensar assim, desde somente nós, animais, mamíferos, somos conscientes, porque a gente tem, né, esse wetware, esse mecanismo que é o sistema nervoso complexo, legal? Ou não, né? Nós somos os seres conscientes que podemos falar da nossa consciência, mas a consciência é uma propriedade fundamental do universo que a gente vive, legal? O famoso panpsiquismo, tá? E se você pensar dentro de uma viagem de multiverso, né, a gente está aqui conversando sobre consciência porque, por acaso, a gente nasceu num universo, legal? Em que a matéria pode ser consciente. E a gente pode falar da nossa experiência. E a gente não só pode falar da nossa experiência, mas a gente pode falar com outras pessoas que vão criando e sofisticando essa história, que nem a gente está fazendo aqui. Pronto, viajei. Olha que legal. Ana levantou a mão. Ó, e aí, Ana? Fala aí. Tô viajando também. Eu fiquei lembrando muito da visão do Skinner. Eu não sei se vocês consideram, né, o Skinner ainda, sei lá, mas eu ainda sou muito skinneriana. E ele fala muito da consciência como você saber, né, as variáveis que controlam o seu comportamento. Eu não sei se essa visão dele daria alguma direção para a gente pensar. Ele também fala, né, que a gente vê na ausência da coisa vista, que aí seria a questão da Imaginação. imaginação, né? E eu não sei, só que a gente não, né, eu não sei se os outros animais fazem isso também, né? Eles veem na ausência da coisa vista. Como é que a gente comprova isso, né? Eu até queria saber como é que pesquisa isso. Eu acho que é. Quer falar, João? Sim, sim. Assim, eu posso falar que nós consideramos o Skinner, né? Mas, né? Acho que o Skinner é foda. Mas foda no bom sentido, tá, gente? Não no mau sentido. Mas a verdade é que nem eu, como o Luiz, temos vamos dizer assim, uma base estritamente skinneriana, né? Do tipo, eu comecei a Uhum. estudar mais sobre a obra do Skinner ou coisas mais ligadas à análise do comportamento tem uns 3 anos só, né? E Luiz também tem algumas leituras, né, Luiz? Mas não é necessariamente a fonte principal. Mas eu acho que é uma concepção importante também. Eu não excluiria ela, né? Eu acho que essa concepção de consciência do Skinner e até mesmo de imaginação, ela tende a ser mais interacionista, né? Do tipo assim, a consciência não é uma coisa, mas a consciência é um produto da interação do organismo com o contexto, ou coisas assim. Eu não tenho certeza se são perspectivas mutuamente excludentes, assim. É, mas eu realmente não sei. Inclusive, uma coisa que me chama a atenção é, eu diria assim, uma expectativa que eu tinha lendo esse artigo à primeira mão, né? Já que o Reis também tem uma base de análise do comportamento, né? Ele, enfim, trabalhou com o Skinner também. Era que talvez ele fizesse mais pontos com isso, e ele não faz. Né? Acho que no artigo inteiro não é citado o Skinner nenhuma vez, né? Eles citam o Seidman para falar sobre equivalência de estímulos, né? Que depois veio a derivar a partir dela a questão da, da teoria das molduras relacionais, né? E eu sei que existem concepções skinnerianas ou de base em análise de comportamento sobre consciência, sobre mente, né? Um livro que eu sei que é de um autor brasileiro que eu não vou lembrar o nome agora, mas é tipo A Natureza,
comportamental da mente ou algo assim, né? Mas não é uma literatura que eu tenha tanto aprofundamento assim. E até queria estudar mais, assim, né? Acho que tenho curiosidade para saber também. Não sei, não respondi exatamente a tua pergunta, Ana, mas acho que pelo menos comentei um pouquinho sobre como é que é para mim levar em consideração também essa concepção de consciência mais skinneriana. Eu vejo que ele faz uma referência de passagem, né? Quando ele vai começar a falar que uma coisa mais contínua, mais compartilhada da consciência seria exatamente essa capacidade do organismo estar conectado com o organismo, não, né? Os sistemas do mundo estarem conectados, os organismos, né? Com o ambiente, consigo mesmo, né? Que ele chama da awareness básica, né? Só que aí, olha só que legal, vamos fazer uma ponte disso com Skinner, tá? Interessante, Ana, quando você colocou essa definição de consciência do Skinner, ela me pareceu semelhante, embora eu não seja um grande conhecedor do Skinner, com o conceito de liberdade do Skinner, não é verdade, né? Liberdade é quando você consegue, não ser livre como um Deus, mas você consegue compreender as coisas, né, do ambiente que estão motivando seu, né, estão organizando seu comportamento. E aí, olha só que interessante, né? Como é que a neurociência da consciência, né? Tem um cara que ele cita lá, que é o Darrene, que é um dos maiores pesquisadores, ele está na França, sobre consciência. Qual é o modelo do Darrene? O Darrene trabalha com o Global Workspace. Mas antes que vocês se percam em palavras, a ideia básica do Darrene, e eu compartilho muito dela, é que o que selecionou a consciência nos animais é a capacidade de aprendizado de comportamentos complexos. Legal? Então, num certo sentido, tá? O nosso cérebro, o cérebro dos mamíferos, tá? A vantagem de ele poder ser consciente é poder aprender novas tarefas mais complexas. Como ele faz isso? Integrando diferentes áreas do cérebro e criando novas conexões. Um exemplo clássico é a gente pensar o que a gente consegue fazer não estando consciente. Tá? Então, aquela famosa pergunta: quem que está aqui assistindo a gente já alguma vez saiu de casa, legal, de bicicleta, de carro, a pé, e descobriu 15, 20 minutos depois que não tinha ido para o lugar que ela tinha planejado, né? Ela tinha ido para um lugar que ela sempre costuma ir. Você queria ir para a praia, mas você foi para o seu trabalho. E você percebeu que, embora você tenha feito isso distraído, sem prestar atenção, você não foi atropelado, você parou no sinal, você andou na faixa certa, sem precisar usar a consciência. Então, aquela grande pergunta, qual é a vantagem evolutiva de ser consciente? E os experimentos da Rene e outros mostram que você pode fazer coisas incríveis sem ter consciência, exceto aprender e memorizar coisas novas. Né? Por isso que, inclusive, acho que está no artigo, muitas pessoas falam que consciência e memória de trabalho, legal? Não memória de trabalho, e memorização são conceitos análogos, tá? Você pode assistir uma aula completa sem prestar atenção. Talvez alguém aqui, por algum motivo, esteja fazendo outra coisa, né? Mas você não consegue se lembrar dela se você não prestar atenção. Então, veja, né? Sim, ela parece estar relacionada à atenção, na verdade, a atenção seria um pré-requisito para a consciência. Legal? A própria ideia de awareness que eles colocam no texto, né? Que no resumo eu escolhi não traduzir, porque awareness é uma palavra super complicada, mas, mas awareness pode ser traduzido como atenção, né? Atenção, consciência, estar atento, prestar atenção, notar. Então, tipo, tem muitas questões aí relacionadas a isso. Não é um sinônimo perfeito, tá? Porque, por exemplo, se eu fizer uma coisa assim, legal? O seu sistema de sentido, o seu cérebro vai focar recursos para algo, mas alguns milissegundos antes dele ficar consciente daquilo. Legal? Certo? Então, a atenção seria necessária, porém não suficiente para a consciência. Legal? Então, a consciência seria quando você começa a integrar diferentes áreas do cérebro e, aparentemente, você usa isso para decidir o que vale a pena entrar na sua memória de longo prazo. Legal? E que coisas novas podem entrar na memória. E aí, por que é interessante? Veja só,
que, nesse aspecto, o que a gente chama de consciência e o que a gente chama de liberdade, a capacidade de tomar novas decisões a partir de novas informações, seriam processos interligados. E talvez por isso que a gente possa pensar que a definição de Skinner de consciência e a definição de Skinner de liberdade são similares. Só que isso não acontece assim. Você tem trocentas estruturas no seu cérebro, legal? Para conseguir filtrar, olha, disso tudo que está acontecendo, o que que é importante? Agora entra, né, psicólogo clínico. Na sua vida, o que que você quer realmente mudar agora? O que que vai acontecer se você fizer isso? Para isso, você precisa estar consciente, né? Isso no processos psicológicos, discriminação de estímulos, escolha, legal? Só que a gente olha, parece uma coisa simples, mas a quantidade de redes para fazer. Só que você tem isso em animais, tá? Você tem isso em ratinhos, você tem isso em chimpanzés. Eles fazem isso e tem uma série de experimentos que, né, a interpretação mais parcimoniosa é que eles fazem isso. Só que eles não conseguem falar para a gente que eles estão fazendo isso. Eles não conseguem falar para si mesmos que eles estão fazendo isso, legal? E eles não conseguem compartilhar isso historicamente, né? A gente aqui está conversando coisas, tá? Que Platão estava falando, que, né? Acho que Lao Tse falando, mas peraí, será que eu estou sonhando, né? Que eu estou acordado ou acordado que eu estou sonhando? Ô, Luiz, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, nesse paralelo entre Darren e Skinner, né? Isso aí Sim. dá outro papo, né? Mas nessa questão da consciência ser uma vantagem pela capacidade de aprendizado, né? É, a gente não poderia indicar também a possibilidade de um aprendizado não consciente, assim. Sim, né? E você tem isso, inclusive, os neurônios sozinhos conseguem, entre aspas, né, aprender coisas. Mas se você está falando de comportamentos mais complexos, Uhum. legal? Perfeito? Se você tem a capacidade, inclusive, de você ver dentro desses bilhões de coisas que estão chegando, eu conseguir criar uma representação estável do que é importante para mim, do que eu posso fazer, aí você precisaria, né, ter o que a Sim. gente chama de consciência. Tá, faz sentido, faz sentido. Exato. Talvez um nível, um aprendizado mais basal, mais simples, ele possa até ocorrer de forma inconsciente, mas, sei lá, se a gente estivesse pensando numa coisa mais elaborada, a consciência seria uma grande ajuda, assim, né? Tipo isso. Sim. Inclusive, tá, João? Só está me ocorrendo. A gente vai até às 9, é isso? Olha, podemos ir até às 9h30. Como é que tá para você? Ou- Oh, podemos, podemos. Eu só queria aproveitar aqui para dar uma chamada, né, Uhum, para nossas próximas conversas, legal? Que podem ser, né, inclusive por aqui, né? Porque isso lembra que uma coisa que a gente estava conversando, né, era aquela brincadeira. No texto ele fala de três coisas importantes, não é verdade? uhum, uhum. Que é exatamente o que está lá no coisa, é a São os três Cs, né? Cultura, cognição e cooperação. cultura cognitiva, exatamente. E a gente estava falando, né, na nossa última conversa, das três dades, não é verdade? O que seriam as três dades? Seriam realidade, né? Como é que o nosso cérebro, o nosso sistema cria essa ideia de realidade, que ao mesmo tempo é compartilhada com os outros seres humanos, mas cada um tem os seus vieses. Liberdade, como a gente vivendo num mundo natural, parcialmente determinístico, a gente faz escolhas novas. E qual era a última dade? Realidade, né? Felicidade? Realidade e felicidade, olha só, né? Olha, três palavras gigantescas. E como é que essas escolhas que a gente faz pode efetivamente fazer a gente ter uma vida que faz sentido? Legal? E consciência é um dos fatores que amarram essas três coisas. Legal? E como é que a gente pode descrever isso de forma não metafísica, mas que também não seja reducionista chata? Né? Isso seria uma chamada,
né, que a gente comenta, né, para coisas lá para frente. Eu só estou falando agora para a gente não esquecer, Sim, né? sim, sim. Fecha o parêntese, Cobrem, cobrem, cenas cobrem. do próximo capítulo, festas e volta. Vivian perguntou, realidade, liberdade e felicidade. Realidade, liberdade Isso não e está em nenhum felicidade. artigo não, tá, gente? É só a gente batendo papo. A gente vai escrever ainda, na verdade. Sim, sim, Só sim, sim, que, sim. só que em inglês fica esquisito, né? Em inglês seria the three tie, né? Reality, felicity, aí, para não dizer happiness, vai terminar Happiness. tudo com and liberty. O português é tão mais bonitinho, né? É, o livro Pro-Social. Ah, legal. Acho que eu não vi esse capítulo, não, mano. Não. Vou dar uma olhada depois. Acho que tem tudo a ver, né? Cooperação também, essas coisas. Sim, sim, sim. Tá, vamos ver mais coisas aqui que possam entrar. Luiz. Eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre o Global Workspace, porque eu acho que realmente é uma perspectiva que eles até trazem que é uma vamos dizer assim, né, uma teoria, né, uma perspectiva sobre a consciência, que também tem esse elemento discreto e contínuo, como é a perspectiva bifásica, né, do que o artigo apresenta, mas o Global Workspace tem toda essa coisa do teatro cartesiano, né? Pronto, Global Workspace, uma boa maneira de falar ele é falar de coisas que a gente vive no nosso cotidiano, né? Então, por exemplo, né? Quem já viu aí a famosa ilusão de ótica da velha e da moça? Né? Né? Depois a gente pode, é só você colocar na internet a ilusão de ótica, é uma imagem legal que você olha assim, você pode ver tanto uma velha, né, quanto uma moça. E depois de um tempo você fica oscilando, né? Você consegue ver as duas. Ou então sabe aqueles cubos, né, em 3 dimensões que você vê o cubo para cima, o cubo para baixo. Compartilhar aqui para Tá? Vou vocês mostrar verem. aqui. Aí tem vários aqui, Pronto, né? exatamente, exatamente. Por exemplo, agora eu só estou vendo a moça, legal? Mas depois, agora eu estou vendo a velha, que seria o nariz dela, legal? E fica oscilando. O interessante, tá? É que essas imagens, elas oscilam no nosso cérebro, de um para outro, legal? E por que que elas oscilam? A ideia do Global Workspace é dizer o seguinte, que uma das funções da nossa consciência é criar uma visão estável da gente mesmo, do mundo, legal? Para que a gente possa fazer escolhas. E como é que ele faz isso? Basicamente, tá? A gente estaria vendo as duas coisas ao mesmo tempo, a velha e a moça. Porém, o nosso cérebro faz uma enquete interna, legal? E de alguma maneira, converge para uma imagem de cada vez. Legal? E essa imagem passa a ser aquilo que a gente tem consciência. A gente vê as duas, tá? O tempo todo a gente está vendo as duas imagens. Mas o nosso cérebro converge para uma delas. E não é só nosso cérebro, tá? A gente consegue fazer experimentos com macacos e chimpanzés, mostrando que o cérebro deles também converge para uma única representação de mundo de cada vez. Legal? Então, o Global Workspace, uma das coisas que ele permite ok, eu estou sentindo milhões de coisas aqui agora. Qual dessas, né? Qual é a Gestalt, né? Inclusive essas coisas. Qual dessas parece ser a mais importante? O que que realmente eu sou? Por uma questão de economia, como colocou a Vivian, sim, e por uma questão, imagina, né? Se você ficasse perdido em todas as possibilidades de tudo aquilo que seus sentidos jogam para você, você não conseguiria fazer nada, né? Como é que um ser vivo? Vai lá, João. Eu acho que isso já cria uma boa conexão até com o que eles falam, que eu acho que hoje é uma questão emergente também, provavelmente nos próximos anos, ou não, né? Mas um multiverso possível é que isso se torne uma coisa bem popular daqui a um tempo, que é toda a dinâmica de tratamentos assistidos por psicodélicos, né? Porque na medida que você usa substâncias que alteram de alguma forma o funcionamento do cérebro ali momentaneamente, ou até mesmo, né, eles também comentam dentro das próprias práticas de mindfulness, de outras questões elaboradas
a esse respeito de estados de consciência, você pode ter não uma quebra, né, mas uma mudança muito significativa nesse tipo de realidade única, né, de dinâmica unitária sobre a experiência, assim. Também quem falou que tem um artigo do Seidman que fala disso, né, da necessidade de não se prestar atenção a todos os estímulos a quais estamos expostos. Uhum. E aí, dentro desse aspecto, a gente pode pensar, né, a vantagem e a desvantagem da consciência. Não é verdade? Veja só, quando ela seleciona, não fala, olha, é uma velha ou é uma moça. Interessante que essa escolha, às vezes, se dá, é uma pré-escolha, né? Se dá muitas vezes antes da consciência, né? A gente fica oscilando entre as duas. Legal? Ela, ao mesmo tempo, permite uma ação da gente no mundo, não, é isso, está, né? Fulano ou fulana gosta de mim, fulano não gosta de mim, né? E aí isso leva a uma ação, perfeito? Isso, ao mesmo tempo, também pode gerar um engessamento, né? Uma perda de flexibilidade na gente, né? Quando, agora usando a linguagem da ACA, a gente se fusiona a somente um desses estados, né? Então, uma coisa muito... Só que a gente precisa disso, num certo sentido, né? A gente precisa ter uma visão coerente de mundo. Só que se ela é coerente demais, ela aprisiona a gente, né? A gente pode pensar que a capacidade da gente e, né, terapias psicodélicas podem ajudar nisso, né? A capacidade da gente sair um pouco do frame, né? E pegar novas perspectivas pode ajudar a gente. Sim, sim. Sim, E eu acho que nessa questão, aí volta um pouquinho o Skinner, né? Porque eu acho que a visão skinneriana sobre o perceber também é bem atrelada à questão da história ontogenética, né? Da pessoa, na história de vida, né? Então, do tipo, essa, essa realidade unitária, ela também é construída de forma ao que a gente vai se atentar e como vai se atentar a partir das nossas experiências prévias, né? Aquela coisa tipo assim, por que é que quando eu estou dirigindo eu presto atenção no sinal vermelho, né? Por uma história de aprendizado ali, né? De alguma forma, como se, né, imaginando aqui a nível bem realidade virtual das coisas, como se ali tivesse um pop-upzinho, assim, né? Que eu olhasse e tivesse um shine, né? Em volta dele, assim, tipo, preste atenção nisso aqui, pelo amor de Deus, para você não morrer. É, sim, sim, exatamente. E, e aí é muito doido, porque aí a gente está entrando numa das três idades, que é a realidade, né? Que a gente pode dizer que o que a gente chama de realidade, né? São essas hipóteses de mundo que se cristalizaram ao longo do nosso desenvolvimento ontogenético, né? E aí a gente tem essa fusão, eu sou uma pessoa legal, não, eu não presto, legal? Ou como muitas vezes essas coisas ficam oscilando dentro da gente, que nem a ilusão de ótica, né, da velha e da moça, né? Você acorda de manhã, olha, eu sou a pior pessoa do mundo. Aí coisas acontecem, não, eu sou a melhor pessoa do mundo. Isso vai transitando dentro da nossa mente, né? Só que muitas vezes a gente não está atento a quais os processos que estão, né, jogando essas descrições de mundo, né, na fila do Global Workspace, né? O Global Workspace seria exatamente isso, com uma fila de sensações, de ideias que ficam, né, chegando na nossa consciência. e não lembro inteiramente, mas eu sei que você já estudou bem sobre isso, assim, né, Luiz? Quando a gente olha para essa perspectiva a nível de cérebro mesmo, tem estruturas específicas que fariam esse filtro, assim, é tipo o tálamo, ou a forma como eles colocam é meio generalizado. Aí você tem também diferentes hipóteses, né? Em Sim. todas elas, né, o córtex, principalmente o córtex pré-frontal está envolvido, né? Mas tem toda uma discussão sobre o papel do tálamo e você tem uma assinatura de consciência. Isso aqui é muito legal, né? Que é o chamado P300, legal? O que é o P300? É um sinal que você capta com eletroencefalograma, legal? Que acontece 300 milissegundos depois, né, de você entrar em contato com um estímulo que você fala, uau,
né? Prestem atenção nisso. Uhum. Legal? Aí vem uma ideia muito interessante, que isso que a gente chama de realidade, ela está acontecendo com 300 milissegundos de atraso em relação ao que está acontecendo no mundo, que é o tempo que o seu cérebro decide, não, o que está acontecendo? E o legal é que existe um sinal, né? É um P300, é um sinal de carga positiva que se espalha pelo seu cérebro quando você fala, ah, é uma velha, ah, é uma moça. Tá? Isso pode ser muito bem controlado experimentalmente. E o legal é um sinal positivo, tá? O nosso cérebro, nossos neurônios se conectam por cargas negativas. Então, paradoxalmente, esse sinal positivo é um sinal de desatividade. Como assim, Luiz? Uma explicação para isso seria, no P300, até o P300, seu cérebro está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Meio Quando ele que tem um wandering ahá, mind, assim. quando ele tem um ahá, todas as outras possibilidades são desativadas e sobra uma. Ah, isso é a realidade. Legal, né? Doido. Massa isso, Muito né, doido, Juliano? muito doido. Isso, né? Sim, sim, sim. Essa coisa do P300, uma analogia, assim, que... não sei se foi você que me falou, Luiz, mas pelo menos me faz entender um pouquinho melhor. É, por exemplo, a coisa do Sol, né? Acho que talvez vocês já tenham escutado falar que o Sol está a 8 minutos-luz da Terra, né? Então, quer dizer que se der alguma merda lá no Sol, a gente só vai saber 8 minutos depois aqui, né? Então, é mais ou menos como se a gente tivesse esse mesmo tipo de delay, só que a nível de como essa consciência vai ser ativada a partir da estimulação externa, assim, né? Mesmo para estímulos internos, não sei se isso já foi pesquisado, mas mesmo para estímulos internos, de tipo dor ou algo assim, é muito difícil até definir, né, o que é um estímulo interno ou externo nesses níveis, assim, né? Porque o estímulo visual também se torna interno na medida que ele chega aos nossos olhos. Mas é tudo a mesma coisa, tudo P300. É, assim, né? Ele é um marcador tão legal que ele é usado, por exemplo, em interfaces cérebro-máquina, né? Vocês já viram, Sim, por exemplo, a pessoa que perdeu a capacidade, né, de controlar, por exemplo, as mãos, ela pode usar um EEG para mover, por exemplo, uma cadeira de rodas ou digitar. E um dos sinais que a pessoa pode treinar a produzir é treinar a produzir P300, e registra aquilo e usa aquilo para controlar, né? Tinha um pessoal lá no laboratório, lá da minha pós, trabalhando nesse tipo de interface. E agora, né? Isso também acontece internamente, né? Então, por exemplo, vamos pensar uma pessoa que tem, né? Por exemplo, dor crônica, né? Né? Legal? Até que existe um momento de decisão, não necessariamente muito consciente, em que você vai interpretar a sensação que vem daquela parte do seu corpo e tentar ver o que que é isso. Isso é dor, isso é prazer, isso é neutro, legal? E dependendo de como foi a história pregressa daquela pessoa, legal? Ela pode tender a interpretar mais aquilo como dor. E ela vai sentir dor. Ou o oposto, né? Aquela coisa do sabor adquirido, né? Quem gosta de café, né? Muita gente, né? Mas se você der para uma criança café, ela vai cuspir fora. Ou cerveja, mas a gente já teve uma história com o café e com a cerveja relacionada com várias coisas gostosas, né? Que na hora que o nosso cérebro vai decidir o que que é aquilo, o P300 dele, ah, que delícia esse café, que delícia essa cerveja. Isso tem implicações clínicas profundas, na é verdade. sim, 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 sim. Pois é. É, Deixa eu ver. Pessoal, vamos fazer o seguinte, a gente tem 20 minutos. Ah, eu sinto que talvez a gente já tenha chegado em pontos bem importantes assim sobre o artigo, né? Acho que não foi uma intenção nossa necessariamente falar sobre cada tópico do artigo ponto a ponto, né? Mas a gente também tem o resumo para isso, vocês podem acessar lá se quiserem um guia para facilitar a leitura, né? É, mas
talvez dúvidas agora? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguma consideração, alguma reclamação? Dizer assim, isso aí que vocês falaram tá tudo errado, é tudo besteira. Passou essa imagem na sua cabeça, não foi, João? Não, não, não. Não, não, não virou P300, não. Foi só um... Então, tudo bem. Foi só uma brincadeira, mas, né? Beleza, Uma beleza. dúvida que eu tive agora, só para confirmar, esse P300 que você está falando é o mesmo que é usado naquele exame, quando estão investigando o TDAH, algum outro transtorno nesse sentido? Olha, não sei. Talvez sim, Ah, depois eu tá. posso dar uma olhada, né? Então, seria um exame de diagnóstico de EEG para TDAH? Pode ser, né? Pelo que eu saiba, mas não é minha especialidade, o pessoal examina também a frequência de várias bandas, né? De, por exemplo, ondas beta, alfa, teta, tá? Tem marcadores de ondas para TDAH. Agora, eu não sabia que eles usavam P300. Pode ser, eu vou dar uma olhadinha, Ah, tá? sim. Eu só ouvi o nome. Como o nome é o mesmo, aí eu já pensei, ah, será que é a mesma coisa? Mas eu não sei Não, também. provavelmente então é a mesma coisa, tá? O que eu Uhum. conheço é que ele é usado por um marcador quando você está fazendo tarefas de reconhecimento, né? Imagina que eu, por exemplo, mostro uma palavra para você, casa, né? Mas mostro muito rápido, legal? Você vê, mas você não, né? Não tem consciência que você vê. Se eu vou deixando mais tempo, mais saliente, tem uma hora que você fala, ah, eu vi casa. E você reconhecer que você viu casa coincide com o P300. Talvez crianças que tenham, ou, né, adultos também com TDAH, eles estejam mais distraídos e eles tenham dificuldade de perceber um estímulo, né? Então, eles teriam menos P300. Uhum. Faz Um sentido. P300 mais longo, assim, né? Um É. P350. P600, né? Maldade, né? Ou não tenha, né? Uhum, uhum. Tá. Legal, legal. Legal. É, isso, Vamos isso lá. é, isso é relativamente fácil de avaliar, Luiz. É, você falou que o pessoal está fazendo isso no laboratório também, é tipo um EEG simples consegue captar P300, Sim, sim. né? Tem gente, inclusive, que consegue captar com. Agora você tem maquininhas portáteis, né? Com dois eletrodos, né? 10 eletrodos. Você não precisa ter um super EEG para fazer isso. Então, por isso que cada vez mais, né, as pessoas estão indo nessa direção. Ah, legal, legal, bem interessante. É, deixa eu ver o que mais que a gente pode falar. Eu acho que a gente pode, inclusive, encerrar um pouquinho mais cedo, não tem problema, né? Para também não ficar se alongando em demasia. Como esse vídeo vai ficar gravado aqui também, né? Vou aproveitar para já fazer um agradecimento, né, ao pessoal que pôde assistir aqui ao vivo, mas também quem for assistir no YouTube, né? A gente ainda não definiu uma regularidade nem nada do tipo, mas meu plano com o Luiz é continuar fazendo conversas como essa, né? E meu plano pessoal também é continuar convidando pessoas a falar sobre assuntos diversos e tudo mais, mas quando for muito cabeção assim, eu vou sempre chamar Luiz, prometo. É, E é isso, tá? Mais uma vez reforçando, vocês podem me encontrar lá no Instagram, @psijomartins, né? E o Luiz, vocês também podem encontrar lá no Lecopsi Lecopse Lab, Lab. né? Tem um projeto super legal de educação de neurociência e saúde mental, qualidade de vida para a população, né? Então, sigam lá também o Lecopsi Lab. E quer comentar algo também, Luiz? Quer dar uma concluída? Sim, não. Primeiro, agradecer. Eu fiquei chocado de a gente conseguir, nessa hora da manhã, ter esse número de pessoas aqui presentes. Vocês estão, né, de parabéns. Tudo bem que a gente deve estar multitasking, porque é difícil não estar no multitasking nessa hora da manhã. Legal? Mas depois, né, deixem os seus comentários e vamos continuar pensando. Tem coisas tão legais, né? Tipo assim, uma coisa muito legal, né, é quando a gente se permite pensar, conversar, criar as histórias, certo? Sem a pressão, legal, de fazer algo que faça academicamente sentido, né? Eu falo para os meus alunos, o que me levou a me tornar um cientista não foi a ideia de publicar milhões de artigos, mas era de poder ter um espaço para pensar coisas legais. Claro que às vezes você tem que publicar, às vezes não muito, você tem que publicar para existir profissionalmente, mas isso para mim não é o sentido. O sentido é essa conversa. Quem sabe daqui
né? Uma ideia emerge no Global Workspace, né? E a gente faz coisas e pensa coisas legais para a nossa vida. Beleza, beleza. É isso, é isso. Tô cheio de Legal. ideias já. Da próxima vez a gente tem que chamar um behaviorista radical e botar para fazer um debate aí. Tô brincando. Fazer- Não, isso nunca vai acontecer, tá, gente? Sem expectativas, a gente é muito ursinho carinhoso, não vai rolar nunca isso, não. Claro. Não, e a gente, olha só que legal, a gente fez uma conexão entre Skinner e Tahani, cara. Olha só, cara, muito Dá um legal. artigo isso aí, hein? Ó, verdade. Então é isso, pessoal. Vou parar aqui a gravação agora. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal do Até YouTube. mais.